como que faz o óleo a partir de gás, Marcelo? Assim, Explica isso. então, Thiago, isso aí vem lá da origem da guerra do exército alemão, né? Eles conseguiram elaborar, né, um processo químico, né, que eles conseguiam produzir combustível, né, a partir de pequenas moléculas orgânicas, né? Então você consegue montar a molécula exatamente do jeito que você quer através da engenharia química, né? Que é o processo de Fischer-Tropsch, né? E isso foi aplicado na produção de óleos básicos, né? Então, da molécula do gás natural, né, que é um carbono, né, o metano, né, você consegue replicar aquela molécula e produzir um óleo básico, né? Um óleo básico ele é uma molécula com algumas dezenas, né, de carbonos, né? Então, é dessa forma que você sai, né, de uma molécula de um carbono para algumas Vários. dezenas de carbono. Você vai replicando, né, esse carbono. Então, assim, basicamente o conceito é esse, né? Esse movimento é um movimento que se tornou vantajoso, né? Se você está sentado lá em cima de uma produção volumétrica, né, de gás natural, se tem uma empresa que está disposta a investir para fazer essa conversão, você tem uma molécula muito qualificada, né? E relativamente com baixo custo, né? Então, assim, essa é a realidade hoje do GTL, né? Que é um domínio de poucas empresas, né? No mercado. Agora, o que a gente está vendo agora na China é a produção de óleo básico a partir do carvão, né? Então, assim, esse mesmo conceito, né, que foi utilizado, né, para produzir óleo básico a partir do gás, tornou-se viável na China a produção do óleo básico grupo 3. Mas assim, eu não acredito que isso se mantenha viável no longo prazo, né? Porque agora sim, né, o nível, né, de preço, né, em função da oferta e demanda, está viabilizando uma produção de, a gente chama de CTL, né? Coal, que é o carvão, to liquids, né? De carvão para um líquido, né? O líquido é o óleo básico. Então, é isso que a gente está vendo na China. É, então, há uma tendência, né, como você falou no início, né, Thiago, de haver um equilíbrio de mercado. A grande interrogação é quanto tempo isso vai levar para ter um equilíbrio. Acho que um ponto importante, né, no ano passado, né, a gente cresceu significativamente em termos de portfólio de venda de grupo 3, né? E, obviamente, eu preciso manter meus contratos para o ano seguinte, né? E conversando com alguns fabricantes na indústria, né? Eles falaram, olha, Marcelo, o mercado está equilibrado, né? Não existe tanta molécula aí de grupo 3 para a gente adicionar no mercado brasileiro, não. A gente tem que ser bem objetivo nessa tendência, né? Aquilo aí me soou estranho, né? Assim, como é que a gente está equilibrado em termos de molécula de grupo 3, né? Equilibrado que eu falo globalmente, né? Ou seja, a gente não via surplus de grupo 3. Mas no mercado nunca ninguém sentiu falta, né? Você colocava um pedido para comprar grupo 3 para fabricar o teu lubrificante sintético, dificilmente você não acessava essa molécula, né? Mas globalmente existia esse equilíbrio. O que a gente viu agora na crise, essa molécula desapareceu. Desapareceu por quê, né? Porque os grandes fabricantes, né, eles precisavam honrar os contratos, né? Tem duas modalidades, né, de aquisição do óleo básico no mercado. Uma é o mercado spot e o mercado a termo, né, o mercado contratado, né? Geralmente, quando você estabelece um contrato, você assume um compromisso, né? Um compromisso de médio a longo prazo, né? Com o fabricante, né? E o spot te dá oportunidades de trabalhar com oferta e demanda, né? Em determinado momento tem uma oferta no mercado, o preço cai. Então, quem está no mercado spot se beneficia dessa vantagem competitiva quando comparado a quem está no mercado a termo, no mercado contratado, né? Só que agora na crise o jogo virou, né? Quem tinha contrato, né, recebeu parte das moléculas que havia sido contratado, né? Grande parte das empresas estabeleceram dois movimentos, né? Um é alocação. A alocação é o seguinte: eu não tenho molécula para servir todos os meus clientes contratados, né? O que eu faço? Eu faço um balanço, né? Eu tenho 100, né? O meu contrato é de 200, só vou conseguir atender a metade. Então eu vou alocar todo mundo a 50%, para garantir que esses 100 vão ser distribuídos de uma forma Vai equilibrada. ajustando. Equilibrado. Então isso é alocação, e dessa forma, né, que os fabricantes de óleos básicos, né, gerenciaram a escassez da molécula grupo 3, né? Então, mesmo aqueles clientes que tinham um contrato com os grandes fabricantes não receberam na totalidade. A outra opção é o controle de vendas, né? Controle de vendas é quando você tem a quantidade necessária para atender os teus contratos,
mas você não pode aceitar novos pedidos, né? Então, esse é o controle de vendas, né? O sales control que a gente fala. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, quem estava acostumado, né, a se beneficiar, né, do mercado spot, dessas vantagens competitivas de preço, viu a molécula desaparecer, porque não tem mais. O produtor não consegue atender, né, os clientes contratados, né, a termo. Então, essa molécula spot foi o que desapareceu. No início ainda do conflito, o que a gente observou, né? Algumas empresas, não necessariamente os produtores, tá? Mas muitos traders, né, tinham essa molécula estocada, né? Então, houve aquele custo-oportunidade, né, que deu uma alavancada muito grande no preço do produto, e alguns fabricantes compraram, né, pelo que a gente chama de compra pelo pânico, né? A gente não sabe quanto tempo essa escassez vai perdurar. Então, assim, eu vou comprar agora para garantir que eu vou ter a molécula nos próximos meses, né? Então, isso que aconteceu, mas ao longo do tempo, mesmo essas moléculas spot foram desaparecendo. Ô Marcelo, aqui a gente tem um engenheiro, né? E que bom que temos também um psicólogo, né? Se a gente pegar essa última década, eu acho que a maioria das pessoas nem lembra tudo que passou numa pandemia. Acho que de longe, essa crise que a gente está vivendo passa muito longe do que aconteceu na pandemia, que teve uma regularidade, apesar da confusão, né? E praticamente só falta ter uma invasão alienígena, né? que agora começou a rodar aí nas redes sociais, toda hora solta um videozinho. Mas em cima disso, que a gente tem vivido aí ao longo do tempo, né? Como é que fica a extensão dessa crise? É passageira? Ou é uma coisa aí que deve se estender e, enfim, não tem como prever? Será que você se arrisca aí a responder? Então, Thiago, acho que é uma boa pergunta, né? E eu estava fazendo exercício há uma semana atrás, né? E eu tentei colocar assim numa linha do tempo, né? Como é que eu vejo o mercado de básicos com essa crise, né? Imediatamente antes da crise, né? Pega ali o mês de fevereiro, né? Nós viemos aí de praticamente um ano e meio, né? De redução sucessiva, né? De preços do óleo básico, né? Porque na ocasião a gente no todo, tá? Não estou pincelando aqui nenhum tipo de molécula, mas no grosso, né? No bulk, né? A gente tinha mais oferta do que demanda, né? Então houve sim uma pressão nos preços, né? De redução. O conflito ele fez uma reversão, né? Porque o jogo virou, né? Nós tínhamos a demanda, mas não tinha oferta de óleo básico. E isso não só para o óleo básico, né, mas para todos os derivados de petróleo, inclusive o cru, né? Então, assim, houve uma subida significativa de preços, né? O que a gente viu recentemente, né, com a expectativa, né, dos primeiros acordos, né, e a abertura do Estreito de Hormuz foi um alívio. A gente vai aliviar a cadeia, né? E essa expectativa, né, de alívio da cadeia, que a gente chama de período de hesitação, né? Assim, vocês devem ter vivido isso, o Laércio deve ter vivido isso, né? Por exemplo, clientes, né, que colocam pedidos, né, regulares, né, dos lubrificantes acabados, falou assim, não, vou segurar meu pedido, porque a crise acabou, os preços vão cair. Mas na semana seguinte, né, do anúncio do cessar-fogo, dos primeiros rascunhos, né, do acordo de paz, né? Mas isso não é razoável, né? Se houvesse a liberação imediata, né, de tudo que estava reprimido, né, no Estreito de Hormuz, era no mínimo um mês para a gente começar a sentir um efeito no mundo, não no Brasil. No mínimo um mês, né? Para vocês terem uma ideia, até hoje ainda tem muitos navios com óleos básicos, né, presos no Estreito de Hormuz. Porque mesmo com a liberação, essa liberação foi temporária, né? A gente tinha mais de 100, o volume médio, né, de passagem no Estreito ultrapassa 100 navios por dia, né? A gente chegou a zero, e aí com a liberação a gente conseguiu até 50 navios, né? Mas esse final de semana já caiu para 28 e 0, né? E ainda assim, com essa liberação de até 50 navios passando pelo estreito, o óleo básico não foi priorizado. O que foi priorizado foi o LNG, né, o gás liquefeito de petróleo, o cru e combustível. Então, assim, ainda com a liberação, muitos navios estavam represados no Estreito de Hormuz.
Então, assim, eu não imagino, né, que a gente vai encontrar um equilíbrio, sabe, Thiago? A gente está passando por um período de hesitação, que a indústria está apostando para ver o que vai acontecer, né, com os preços de óleos básicos. O que a gente viu foi uma estabilização do grupo 1 até essa escalada do preço do barril do petróleo, né, após a retomada dos ataques, né, de ambos os lados, né? Então a gente sabe para onde vai, ou seja, essa estabilização pode gerar sim um aumento de preço pelo aumento do cru, mas a expectativa, né, tanto do preço do grupo 2 quanto do grupo 3 é continuar subindo. Né? Para você ter uma ideia, quando a gente fala de importação, a gente trabalha com um atraso, né, de 1 mês a 2 meses, né? Para você tirar o produto, né, dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, você tem que levar em média 30 dias. Então o preço, né, que é praticado aqui no Brasil foi fechado há 1 mês atrás. Então, assim, quando você olha a projeção de preço, ela continua subindo. E no cenário normal, né, Marcelo, eu tenho essa informação porque a gente vive isso, né? Você tem também a questão do mundo, né? Quando não tem guerra, não tem nada, essa importação que vem dos Estados Unidos, tem um período do ano, o pessoal acho que nem imagina, né? Setembro, outubro, que tem furacão, né? E isso também impacta, né? Assim, tem 2 movimentos, né, que afetam esse equilíbrio, né, Thiago? Uma é o que a gente chama de driving season, né, que é a estação de dirigir nos Estados Unidos, né? É o período que você pega ali o verão, né, as férias escolares, né? Então, assim, você tem um consumo maior, né, de lubrificantes e combustível, e aí você tem uma demanda maior, né? E logo em seguida a gente tem a temporada de furacões, né, que é o que afeta muito, né, esse trânsito, né, principalmente escoando ali do Golfo dos Estados Unidos, né, principalmente do Texas, né, para esse hub de exportação Europa, Ásia e América do Sul. Então, normalmente, o que as empresas fazem, né, para se preparar, né, para uma estação, um período severo, né, de temporada de furacões, eles aumentam os estoques, né? E normalmente, quando é uma temporada amena, né, a gente a logística não é impactada por isso, né, ou a produção, logo depois dessa temporada você tem um escoamento desse estoque que ficou armazenado, né, por motivos de segurança, e ele é liberado com desconto, né? Então, tem alguns momentos bastante definidos, né, no mercado de óleos básicos, né? Acho que um ponto, né, que vale a pena a gente ressaltar, né, é que em condições normais, né, quando a gente tem um equilíbrio, quando a gente não tem disrupções, isso é histórico, né? A gente percebe que há uma correlação entre o preço do barril de petróleo, né, o WTI ou o Brent, né, que são as 2 referências, as mais conhecidas, né, a nível global. Há uma correlação. Por exemplo, você pode esperar o que acontece, né, no preço do cru ser transferido para o preço do óleo básico. O que a gente observa em condições normais é um atraso de, em média, 3 meses e meio, né? Então, por exemplo, uma queda do petróleo bruto leva mais ou menos 3 meses, né, que é exatamente a capacidade de estocagem, né, da indústria, né, para que isso se reflita no preço dos óleos básicos. Isso serve tanto para a queda quanto para a subida. A gente viu no conflito, uma semana depois, reflexo em preços, né? Então, assim, você falou da pandemia, né? A pandemia é um cenário oposto ao que a gente viveu, né? A demanda desapareceu, mas a gente tinha oferta, né? O preço do barril do petróleo nessa época foi negativo, né? Se a gente lembra disso, né? O que aconteceu agora no conflito foi o inverso, né? A demanda continua, mas a oferta desapareceu. Fora o pânico, né? E o pânico, assim... Na pandemia o pessoal saiu comprando papel higiênico, né? Não dá nem tanta diarreia, né? Mas agora a gente tá literalmente oposto, né? Agora a gente tá com diarreia e não tem papel higiênico, fazendo a correlação.